Boa tarde, eu sou Daniel Lins, professor de filosofia, aposentado e autor de algumas dezenas de livros no Brasil, no exterior. E hoje vou começar a tentar conversar com vocês, que seja mais um diálogo do que um monólogo, apesar da questão da imagem, né? Porque estou falando sozinho, mas eu tomara que sozinho eu seja já uma espécie de multidão para vocês. Eu quero estar com aqueles que estão não só me olhando, mas também me ouvindo e até certo ponto pensando comigo. Por que pensando comigo? Porque a filosofia é a arte de criar conceitos. O filósofo é aquele que cria conceitos. Quando você não cria conceitos, você pode ser um excelente professor de filosofia. Mas o que vai realmente dar a alegria ao filósofo é, sobretudo, produzir, criar, engendrar conceitos. Então, que assunto vou eu hoje tratar com vocês no conforto dessa rede? É um verdadeiro privilégio em tempo de pandemia, ou mais ainda, mais do que pandemia. É uma espécie de febre que tomou conta do mundo inteiro. Não é? Sentado aqui e pensei, o que posso eu fazer para não ficar com tantas informações, tantos conhecimentos na minha solidão abandonada? Eu vou conversar com as pessoas. Então pensei em um tema. E o tema seria, portanto, a amizade em tempo de... Antigamente a gente diria, né? A amizade em tempo de lepra. A amizade em tempo de... tantas coisas que a gente teve na Idade Média, né? Hoje é amizade em tempo de coronavírus, que não brinca. Por que amizade? Porque primeiro passa quase de uma vivência, de um experimento, algo que eu estou a observar e a viver no meu corpo e no meu cérebro, corpo-cérebro, que é, pouco a pouco, amigos, eu não digo desconhecidos ou conhecidos ou alunos, amigos, que eu praticamente não sabia mais nada deles há mais de 10 anos. E de repente, alguns inclusive amigos anônimos que trabalharam para mim, alguns que foram um ou dois que foram meus secretários, um outro que me telefonou ontem, que foi meu primeiro motorista do Brasil, quando eu cheguei da França, onde eu fiquei 40 anos. E de repente eu comecei a pensar, mas que coisa interessante. Parece que esse vírus, essa situação não única, mas pelo menos em termos do Brasil, é a primeira vez que a gente vive uma violência tão grande, tão grande. De repente há uma criação, há algo de novo que acontece. As pessoas aparecem. E até algumas pessoas mais idosas, e sobretudo mais idosas do que eu, e começam a telefonar. E começam a tentar saber como me encontrar. E aí temos o milagre da tecnologia, não é? E a gente, quando quer, se encontra. E senti, sobretudo, até agora são 8 pessoas. 4 que eu jamais pensaria que essas pessoas iriam me procurar. Mesmo porque algumas, inclusive, poderiam, por uma questão de culpabilidade,
visto que partiram assim, foram embora, 2 pessoas. E de repente, entre em contato comigo. Não é amnésia, não é o esquecimento, é uma espécie de desejo de comunicação que passa, sobretudo, pelo peso de uma crise, pelo peso e violência de uma espécie de grito da natureza que não aguenta mais de tanto egoísmo humano, que não aguenta mais de tanta falta de conhecimento humano, que não aguenta mais de uma espécie de ego do tamanho do mundo, que coloca a natureza de lado, esquece que a natureza não é diferente do humano. Essa ideia de homem e natureza, isso é uma invenção totalmente cristã, da filosofia escolástica. Isso é a Idade Média, isso não é a Grécia, isso não é Nietzsche, isso não é a filosofia contemporânea. Porque, de qualquer maneira, não dá para separar o homem e a natureza. Somos todos um. E foi aí que perdemos, quando tentamos rasgar, abandonar completamente a ideia de contato, de amizade com a própria natureza, que era uma parte da gente mesmo, e caímos na relação da distância. Aí diria, as amizades começam a voltar. Por quê? Não sei se vocês vivem nesse momento, como eu estou vivendo, um momento onde eu estou sozinho, aqui em São Paulo, num lugar que eu gosto muito, e num apartamento que eu gosto muito, mas de repente, eu já estou há 60 dias, 63 hoje. Hoje é dia 20, não é? Dia 20 de maio de 2020. Não estava preparado também. Ou estava preparado demais, ou achava que estava preparado. E de repente, quando essas pessoas começam a entrar em contato comigo, para mim foi uma jubilação. E tem definição maior, mais importante da amizade do que essa espécie de jubilação, sabendo que o outro também existe para você. É bonito, né? É muito bonito. E simplesmente uma palavra, simplesmente: oi, professor Daniel Lins, aqueles que foram meus alunos, mas que depois tornamos os amigos. Quanto tempo e tudo isso? Não há absolutamente nenhuma ideia de cobrança. É como a amizade. A amizade você não cobra. A amizade não tem absolutamente nada a pagar. A amizade é da ordem do milagre. A amizade é uma força. Não é absolutamente, como se diz cada vez mais, uma espécie de criação social. Pode até ser criação, mas eu não diria criação, eu diria uma invenção. Porque a criação ainda tem uma relação com o Criador. Eu digo, pode ser até uma invenção, porque a invenção é própria do artista. E ser amigo é também poder ser artista. Por quê? Porque você, sem escolha, ou com escolha, ou pelo menos não intencionalmente, pouco a pouco, à medida que você vai construindo uma amizade, elaborando essa amizade, sentindo como é bom encontrar a sua amiga, como é bom encontrar o seu amigo. De onde vem esse estado de graça ateu, que não tem absolutamente uma referência? Vem exatamente da arte. A arte, para fazer o que essa arte na relação da amizade? Para nos salvar daquilo que se chama verdade. É a arte que vai nos chamar, que vai nos salvar da verdade. E que verdade é essa? As etiquetas, o clichê, o medo de doação, o medo de dar e receber, o medo das conexões, o medo do olhar do outro. Mesmo porque, e aí eu penso em Jean-Paul Sartre, o outro é o inferno. Então, na relação da amizade,
Eu diria que a amizade é um milagre. Mas um milagre que não é absolutamente ligado a qualquer coisa religiosa. É um milagre cuja força, cuja qualidade, cujo eco, cuja sonoridade poética, como uma sinfonia, não pode senão escolher o belo. O belo no sentido de que a amizade passa por aí, passa pela beleza, passa pela arte, passa pela reinvenção do mundo, passa pela reinvenção de muitas coisas que eu pensava que sabia e que eu tenho agora que revisitar. Tudo isso porque a amizade, ela é capaz, inclusive, de tornar alguém uma pessoa bastante aberta para poder, inclusive, aceitar o outro, a alteridade, não como ele pensa ou ele quer, mas como a outra, o outro é. É aí que entra a relação da diferença. A minha diferença não pode ser absolutamente melhor nem maior do que a sua. Não existe uma relação hierárquica com a diferença. Quando a diferença entra dominada por uma relação hierárquica, a minha diferença é melhor do que a sua, a amizade desfalece. Então, não sei se está dando assim para levá-los a entrar nessa onda, a participar dessa onda, a entender, não pela compreensão, mas pelos sentidos. Porque entender, perceber, qualquer pessoa pode. O problema é quando você é obrigado a sentir. E que obrigado é esse? Não é um obrigado moral. É porque, de repente, por aqueles e aquelas que tiveram esse privilégio de ter amigos e não conhecidos apenas, e não camaradas, sabem muito bem o que significa uma amizade. Amizade significa o quê? Que você, numa situação dessa, de crise total, de abandono total, e aí em todos os sentidos, inclusive abandono político, abandono da classe política em geral, não dá para misturar tudo, mas nós estamos órfãos nesse país. E aí como fica? Onde é que a gente vai encontrar uma força? Nos amigos. Essa é a grande descoberta. O amigo é uma força que não se deixa nem vender e nem comprar. Ah, mas o senhor está muito idealista. Estou mesmo. Claro que eu estou idealista. Eu poderia muito bem estar falando aqui com vocês, e para mim também, de amizade, no sentido, digamos assim, a amizade segundo Sócrates, a amizade segundo Platão, a amizade segundo X ou Z. Não. Eu estou falando a amizade segundo cada um de nós. É isso que a gente sente quando é amigo. Não apenas uma proteção, mas uma relação de intercâmbio, uma relação de encontro. E que paz e que alegria que a gente pode sentir no momento desse, onde parece que o mundo acabou e que nós não temos absolutamente nada além da nossa falta de liberdade, porque mesmo sendo interessante e importante para todos o confinamento, quando você chega a 30, 40, 50, 60 dias ou mais, você começa a pensar também no seu direito à liberdade, inclusive para poder dizer não. É uma tentação, é. Por quê? Porque você pode morrer. E como morrer? Qual interessante de morrer? Ah, não, de qualquer maneira a gente não morre. A morte é sempre a morte do outro. E aí que vem toda a força essa coisa que eu estou investindo agora com vocês. Poderemos fazer outro tema depois sobre a amizade, pegando o lado filosófico. Mas eu agora estou numa presença muito mais urgente. Não desesperemos. Nós temos amigos. E não precisa ser centenas.
Amigo não é isso. Se você tiver 2, 3, 4 amigos, já é um milagre. Mas essa ideia de ter amigo é aquele grande abraço que a gente está querendo, mas que não recebe, porque este abraço vai acontecer. Vai acontecer na família, vai acontecer com a minha esposa, vai acontecer tudo que você queira. Mas aquele abraço do amigo é o abraço do silêncio. Porque é pura realidade. É totalmente grátis. É totalmente misterioso. É totalmente aberto. Não tem nome. O abraço do amigo me salva, inclusive, do meu próprio tédio, porque esse abraço é silencioso. É o corpo que fala, são os braços que falam, é o olhar que fala e muitas vezes é uma lágrima que fala. Muito obrigado.